Agora que você compreendeu que história é a ciência que estuda o homem através do tempo, eu venho aqui te deixar uma outra questão bastante simplória. Que ciência estuda a história enquanto ciência? Vamos nessa! Sejam muito bem-vindos ao canal do F5 Humanas. Meu nome é Hilton Rosas e junto iremos construir a sua aprovação. Deixa logo a tua presença nessa aula marcando o like nesse vídeo que a gente agradece muito no processo de divulgação. Pois bem, galera, na nossa primeira aula nós definimos aqui que a história é a ciência que estuda o homem através do tempo. Se você não assistiu essa aula, deixarei aqui na descrição do vídeo e nos cards para que você possa lá nos acompanhar. A partir dessa premissa de que a história é a ciência que estuda o homem através do tempo, que nós deixamos aqui a questão que nos leva a esta aula. O que faz a história de fato ser ciência? O que fundamenta a história enquanto ciência? É isso que nós veremos a partir de agora. A história, como toda ciência, ela depende de um processo metodológico e fundamental para que ela possa ser conceitualizada tal como. E esse processo nós chamamos de historiografia. A historiografia é o processo que analisa os elementos e os objetos de estudos da história. Saca só! A análise dos objetos de estudo da história está ligada diretamente aos elementos que vão constituir a história de fato enquanto ciência. A historiografia tem, por sua vez, como objeto de estudo a história. E nós já vimos que a história tem como objeto de estudo a análise do homem através do tempo. No entanto, o que é que vai fazer com que a pesquisa, o processo de investigação, a análise do estudo da história seja fundamentada enquanto ciência? Pois bem, estes elementos, todos eles dentro do conjunto chamado de historiografia, vão se definir no seguinte momento. Primeiro momento a gente define na questão da chamada meta-história. Essa parte da meta-história irá concluir quais são os fundamentos científicos. Essa construção dos fatos estará contida na historiografia, que traz todos os elementos que irão fundamentar a história enquanto ciência. Nessa questão da meta-história, nós iremos trabalhar 3 pontos dentro dela. A questão da metodologia científica, ou seja, o processo de investigação, qual é o método científico que a história vai seguir. O segundo ponto é a própria metodologia da história. Obviamente, a história também possui o dela. E nesse segundo momento, podemos chamá-lo de método histórico ou simplesmente crítica histórica. Aqui colocaremos como crítica histórica. E no terceiro ponto, nós estaremos trabalhando a historiologia. O que seria a historiologia? A historiologia é o que vai fomentar filosoficamente as questões que levarão ao historiador ao processo de pesquisa. Agora que chegamos à conclusão de que a historiografia é a ciência da história e que nela está contido todos os elementos que irão fundamentar a história de fato enquanto ciência, nós iremos trabalhar como é que se dá a análise dos objetos de estudo da história. Pois bem, não tem como falar de história se a gente não fala de fontes históricas. Pois é, nesse momento a gente vai alimentar as fontes históricas em 3 classificações. Existem as fontes primárias, existem as fontes secundárias e existem as fontes terciárias. E o segundo momento, a gente trabalha como é que a história foi analisada ao longo dos anos. Pois é, se liga só. Nesse primeiro momento a gente tem a definição do seguinte: a história ela vai surgir no mundo clássico, no mundo grego antigo, né? E vai ter na figura considerado como pai da história Heródoto de Halicarnasso. Mas Heródoto ele não surge único. A gente ainda tem na antiguidade clássica, já em Roma, a figura de Tucídides. Após o mundo antigo, a história passa pela questão do medievo, né? O processo medieval da história ela é contada através de relatos, de anotações de feitos, sempre dos grandes reis, dos grandes monarcas, dos grandes senhores feudais. A educação, a escrita e a leitura não era difundida naquele momento. Isso fica muito a cargo dos copistas e dos estudiosos sempre ligados à Igreja Católica. No processo de continuidade, a gente vai ver na modernidade, se dá pelo processo da análise do fato, a anotação dos feitos, né, do processo histórico, mas tendo a questão de corroborar nele enquanto documento. Então a história passa a ser vista a partir do momento da Idade Moderna como uma ciência através da análise de documento. Já é na Idade Contemporânea, para ser mais preciso
na segunda metade do século XIX, com a eclosão de novas doutrinas sociais que irão fundamentar o que hoje nós conhecemos o campo das ciências humanas. Então vai ter o surgimento da sociologia, irá a fundamentação da filosofia política e dentre outras que irão englobar dentro desse campo a história como a ciência de análise crítica. E aí sim, ela começa a ter uma fundamentação científica através do seu método próprio. A história torna uma ciência e deixa de ser um estudo. E qual é a diferença, Hilton? O estudo é somente a compilação que irão relacionar aquilo enquanto memória. E a ciência não. A história irá analisar, fazendo com metodologias de pesquisa, a veracidade e a conclusão do fato enquanto fato. Então a história ela vai participar nesse momento já na ideia da idade contemporânea enquanto ciência propriamente dita. E esse momento ele eclode quando surge o positivismo de Auguste Comte, a chamada história metódica. Ela começa a seguir uns parâmetros de análise e de estudo. O segundo momento que a gente vai ter é o surgimento das ideias lá do materialismo dialético, que vai dar surgimento ao materialismo histórico. E esse materialismo histórico difundido por Karl Marx irá analisar através dessa dialética, da síntese e da análise, a construção daquilo que o homem veio fazendo e deixando enquanto herança ao longo dos anos. Ou seja, essa posição do materialismo histórico colocará a posição e a contraposição, e aí o confronto dessas análises chegará à questão da veracidade histórica. E por fim, nós teremos a origem da escola dos análises. A escola dos análises irá analisar a história dialogando com outras ciências. Então aí a gente tem a questão das ciências auxiliares. Então a história ela não vai se restringir somente nela enquanto fundamentação científica, mas ela também vai dialogar, ela vai utilizar fontes com outras ciências, geografia, antropologia, economia, sociologia, para fundamentar a sua pesquisa e veracidade o seu fato. Nesse momento, a gente tem uma construção de uma história muito mais analítica, em que essa parte da história irá analisar tudo enquanto história. Um dos nomes dessa grande escola dos análises é Marc Bloch, junto com Lucien Febvre. E Marc Bloch, ele afirmava o seguinte: tudo é história. E para nós que fazemos esse papel, ou seja, os historiadores, temos por dever facilitar esse processo de compreensão para vocês. E nesse quesito, a gente vai trabalhar essa questão do desenvolvimento do homem dentro do tempo e do espaço através de uma questão bastante simples, que nós chamamos de periodização histórica. Antes de tudo, eu quero que vocês compreendam que a periodização histórica é uma linha do tempo, é uma timeline. Essa linha do tempo, ela não servirá como ferramenta de estudo analítico, mas sim somente de estudo didático, ou seja, vai facilitar a sua compreensão no tempo e no espaço de onde os fatos ocorreram e compreendendo a sucessão desses fatos. Pois bem, essa linha da história nós teremos datas e fatos que servirão somente enquanto referência. Não é que a mudança das eras históricas se deram a partir daquele momento. Lembrando que essa questão das eras históricas, ela vai seguir o referencial que hoje, como eu já disse, não é utilizado mais academicamente, cientificamente, mas é utilizado somente com a proposta didática. Tomaremos aqui enquanto referencial a questão da invenção da escrita. Tudo aquilo que antecede a escrita é considerado pré-história e tudo aquilo após a escrita é considerado história. Hilton, por que a escrita? Porque assim o homem pôde documentar a sua passagem pela Terra. Hoje, a periodização histórica, utilizando essa referência, como eu já disse, é só para propósito didático, de fazer com que o estudante, o leitor, se conscientize no tempo e no espaço para análise daquele estudo do qual ele está se aprimorando. Pois é, antes da escrita, nós temos esse período chamado de pré-história, e a divisão das eras históricas são 4. Nós temos a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e essa que nós estamos agora, a Idade Contemporânea. A Idade Antiga, ela tem início com a invenção da escrita
e ela se estende até a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. A Idade Média, ela inicia após a queda de Roma em 476 depois de Cristo e se estende até 1453 com a queda de Constantinopla. A Idade Moderna, por sua vez, vai de 1453 da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, do qual nós estamos, vai da Revolução Francesa até Deus quiser, até os dias atuais. Porque é justamente nessa parte da história que a história vai ser analisada não mais por eras, não mais por feitos, mas que toda a microparte da história, todos os lados da história, tanto os vencedores quanto os derrotados, será visto enquanto contribuição para a análise da história enquanto ciência. Agora você sabe para que servem os estudos históricos? Depois dessa aula não tem como não saber. Se liga só, galera, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você não perca nenhuma aula, porque todas as aulas nós deixaremos um material para você fazer o download e esse material será colecionável. Então se você perder a aula, seu material ficará incompleto. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente vai estar respondendo com o maior carinho. Beijos, abraços e até a próxima aula. Fui!